Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos ao podcast Luas da Semana. Tive que dar um break aí, uma pausa na semana anterior, porque eu estava completamente sem voz. E agora estou voltando ainda um pouco rouca, mas vamos voltar, porque a gente tem que conversar sobre essas energias dessa semana, principalmente porque estamos fechando o mês de setembro, encerrando a lunação virginiana, começando o mês de outubro, então tem bastante coisa pra gente entender e, claro, pra gente se conectar. Afinal de contas, tá acabando o Mercúrio retrógrado, então vamos entender um pouquinho melhor tudo isso. Bom, vamos começar então por segunda-feira, dia 26 de setembro, um dia que a gente vai ter energia de lua em Libra no céu. A lua caminha nesse signo dos graus 6 até o grau 18, então já dá uma olhadinha no seu mapa. Uma semana que começa aí com uma busca de equilíbrio, de harmonia, principalmente porque a lua ficou nova no dia 25, então a gente está com uma energia de lua nova em Libra, uma busca de iniciar, algo com mais alinhamento, com mais equilíbrio, com mais harmonia. Ótimo começar a semana com essa mentalidade, com essa intenção também. E junto com essa energia libriana, a gente vai ter Vênus formando um trígono a Plutão. Olha como vem colaborar muito com as nossas relações, a forma como a gente lida nos nossos relacionamentos, alguns ajustes que a gente possa estar sendo convidado a fazer, limites que a gente está sendo convidado a colocar. Também teremos Mercúrio retrógrado junto a Vênus, então muito forte essa questão da comunicação nos relacionamentos para essa semana, começar a semana dessa maneira. E o Sol em oposição a Júpiter, a oposição que também aí energizou a Lua nova, A Lua ficou nova em Libra, oposta a Júpiter, mostrando pra gente que a gente tem que olhar onde estão os excessos na nossa vida, onde a gente está precisando encontrar mais equilíbrio também. Na segunda-feira a gente vai ter, ali por volta de 4 horas da tarde, uma oposição a Quirón em Áries, ó, cutucadinha aí. Quirón fala de dor, fala de alguma coisa que tá incomodando, e essa lua nova em Libra falando, tá, não dá pra manter assim, A gente tá precisando alinhar um pouquinho, organizar um pouquinho, equilibrar um pouquinho. Então olha onde na sua vida você tá sentindo um incômodo, sabe, uma dor, uma questão que você tá precisando se impor um pouco mais. É isso que essa oposição tá te convidando a fazer. E aí no final da segunda-feira, por volta de 11 da noite, teremos uma quadratura Lilith em Câncer, mexendo um pouquinho com questões mais emocionais, e um trígono a Marte em Gêmeos, estimulando a gente a colocar mais a nossa opinião. Vem mexer muito com as nossas relações. É uma segunda-feira de busca de equilíbrio, de busca de alinhamento, de colocações de limites. Muito importante essa reflexão para esse início de semana. Já na terça-feira, dia 27/9, minha voz, gente, tá muito fanha, do nada sou minha voz, Mas vamos lá. Nessa terça-feira, dia 27/9, teremos mais um gostinho de lua em Libra no céu. A lua caminha nesse signo dos graus 19 a 30, mas ela fica fora de curso de 1h20 da tarde até as 8h14 da noite. Então, um longo período de lua fora de curso, bem no horário ali que a gente quer resolver as coisas. Tenta antecipar o que der para o período da manhã, tá? Tá melhor para isso. A gente tem também, nessa terça, Mercúrio em trígono a Plutão, super ajudando que a gente desconstrua questões da nossa comunicação, nos nossos pensamentos. E esse trígono entre Mercúrio e Plutão tá mexendo muito com a gente, A gente teve o primeiro ali antes de Mercúrio retrogradar, no finalzinho de agosto. A gente teve, aliás, no começo de agosto, no final de agosto, a pessoa já tá perdida nos meses. No final de agosto, tivemos de novo, agora a gente vai ter de novo. Então, assim, esses trígonos que estão acontecendo de forma repetida entre Mercúrio e Plutão estão sendo um convite para que a gente ressignifique algo na nossa comunicação. Isso está vindo muito forte. E junto com essa lua em Libra, é justamente para que a gente entenda onde a gente tem que falar um pouco mais de não. Reflete sobre isso nessa terça-feira, tá? 1h da manhã a gente tem um trígono com Saturno, madrugada, vamos deixar passar, respira fundo, e 1h da tarde uma quadratura com Plutão, aí não tem como deixar passar, estaremos ali na ação, fazendo coisas, então respira um pouco mais fundo, evita entrar em discussões, conversas muito desafiadoras, sabe, tudo que você possa evitar, que você saiba que pode gerar uma intriguinha, pode gerar uma briga, foge disso, vai pra energia libriana, fala assim, hoje eu não sei, fica em dúvida, em cima do muro, não decide nada não, deixa essa lua fora de curso aí em diante, você conseguir refletir um pouquinho melhor. A lua fica fora de curso de 1h20 até 8h14, como eu trouxe para vocês, período de mais revisão, reflexão, introspecção, evitar reuniões importantes, compras importantes, tudo aquilo que possa gerar aí, de certa forma, uma bagunça, Um desequilíbrio, a gente fica um pouquinho mais desatento no período, então prestar um pouquinho mais de atenção em tudo que você for fazer, faz uma coisa por vez,
organiza a sua rotina para terça-feira ser um dia que você consegue usar o dia para revisar algumas coisas, ter mais paciência para resolver algumas coisas, tá? Isso é bastante importante. A gente vai ter, então, depois da lua fora de curso, a partir de 8h15, a lua entrando em Escorpião. Então, a entrada da lua em Escorpião nos convida muito a interiorizar, a introspecção. Escorpião fala muito desse poder pessoal que a gente tem. E depois de ter muita uma reflexão da nossa comunicação na segunda e na terça, a noite de terça-feira fala muito sobre esse convite a gente olhar para dentro, né? O que na nossa comunicação, talvez com a gente mesma, a gente está precisando refletir, não só com o outro, né? Então, um super convite dessa terça-feira. Na quarta-feira, dia 28 de setembro, teremos mais um dia de lua em Escorpião, e aí é o dia todinho escorpiano. A lua caminha dos graus 3 ao grau 15, bem bonito esse dia, inclusive. Marte estará formando um trígono a Saturno, né, trazendo pra gente muito aquela atenção onde a gente está querendo colocar as nossas forças, as nossas bases, a nossa responsabilidade, sabe? A gente construir muitas nossas batalhas em cima daquilo que realmente nos sustenta. Então é uma reflexão desse trígono, né? Uma habilidade que a gente ganha de conseguir colocar o nosso foco, a nossa energia naquilo que, de certa forma, a gente se sente mais completo, mais concreto, né? Saturno fala muito disso. Disciplina, responsabilidade, a gente consegue lidar muito com isso, com essa energia. E aí, o dia inteiro escorpiano, o aspecto acontece no final do dia, 8 da noite, quando a lua encontra o nó do sul e se opõe ao nó do norte. E esse aspecto ele é muito simbólico, né? Porque o nó do sul e o nó do norte são pontos virtuais, então não acontece um encontro de fato. Mas energeticamente a gente se conecta a isso. E o nó do sul, que é onde a lua vai estar passando em cima, fala muito de bagagem, de karma, de passado, daquilo que a gente carrega, daquilo que a gente traz de missão, mas aquilo que a gente é uma zona de conforto, tá? Resumidamente, né? Então, essa lua em Escorpião passando em cima do nó do sul, pode ser que a gente se incomode com alguma coisa que tá desconfortável, né? Que a gente tá numa situação que a gente fala, não é isso, não tá fazendo sentido. Então, olha pra dentro, olha pra quais incômodos que vão vir pra você na noite dessa quarta-feira. Já na quinta-feira, dia 29 de setembro, teremos uma energia novamente escorpiana. A lua fica em Escorpião o dia inteirinho, caminha dos graus 16 até o grau 29 e vários aspectos acontecendo. 4h50 da manhã, a gente já tem um movimento planetário, Vênus que ingressa no signo de Libra, onde fica até o dia 23 de outubro. Vênus em domicílio, uma lua em Escorpião, um dia bastante sedutor, hein? Essa quinta-feira tá aí, ó, poderosa para a questão da sedução, né, da atração escorpiana, que é uma atração muito sexual, inclusive, Vênus fala muito da sedução. Então tá um dia bem apaixonante aqui, com toda essa vibração. 5 da manhã, teremos a lua em Escorpião, em trígono a Lilith, olha a libertação emocional feminino sendo trabalhado, e ao mesmo tempo uma oposição a Urano, gerando pra gente uma tensão no sentido de o que a gente tá precisando deixar para trás, né? O que a gente tá precisando romper. Muito interessante, uma quinta-feira que começa assim, ó, altos movimentos no céu. Às 6 da manhã, quadratura com Saturno, cuidar ali para não se cobrar demais, olhar muito para essa vibração do que eu tô precisando libertar no meu campo emocional, nas minhas águas internas, no meu poder pessoal, e não entra na vibração de se cobrar, de cobrar do outro não, tá? Reflete um pouquinho sobre isso. Na sequência, ali por volta de 1h30 da tarde, teremos um trígono com Netuno, que traz muito essa vertente espiritual, intuitiva, né? A gente fica muito mais com o campo aberto energeticamente. Então, se você tiver compromissos importantes nesse momento, toma um chazinho, acalma o coração, diminui e desacelera o ritmo, não entra na vibração muito energética assim, porque senão você se cansa um pouco mais, tá? Então, prestar um pouquinho mais de atenção com o seu campo de energia. Ali por volta de 6 horas da tarde, a Lua forma um sextil com Plutão, que é muito interessante, né? Porque traz um movimento de fluidez também para a gente desapegar de algo, para a gente abrir espaço para alguma ressignificação. Sempre que Plutão está num aspecto fluente, a gente está aberto a mudanças. Então isso é interessante. E aí a Lua fica fora de curso a partir de 18h19. Então, noite de quinta-feira de Lua fora de curso no Escorpião. Traz conexão para dentro, toma um banho de ervas, toma um chazinho, ativa a bruxa interior aí, trabalha muito seu poder pessoal. Uma noite de mais cautela, evitar comidas muito pesadas, evitar lugares com muitas pessoas, sabe? Trabalha mais o seu campo de fato.
Já na sexta-feira, dia 30 de setembro, fechando aí o mês de setembro, teremos a Lua já entrando em Sagitário, 1h04 da manhã. Então, uma sexta-feira sagitariana, maravilhoso para encerrar o mês assim, ó, animação, hein? Agitação. A Lua caminha em Sagitário do grau 0 até o grau 13, fase nova, então olha o poder aí dessa Lua em Sagitário. 3 da manhã, um sextil a Vênus em Libra. 6h30 da manhã, um trígono com Júpiter retrógrado em Áries. Então, a gente começa o dia, de fato, ali, a manhãzinha, com um trígono a Júpiter, trazendo pra gente muito movimento, né? Começar uma academia, Isa, sexta-feira, último dia do mês. Vai lá, minha filha, começa, lua nova, né? Cria movimentos que te ajudem a expandir, tá? Uma sexta-feira pra começar movimentando. Coloca uma música, se anima por aí. 2 da tarde, nessa sexta-feira, a gente tem um sextil ao Sol. Adoro quando a gente tem aspectos fluentes com o Sol, porque ativam muito o nosso nível de consciência, nossa criatividade. Então, uma tarde de sexta-feira que tende a ser muito criativa, muito empolgada, muito agitada. Aproveitar também, às vezes, para colocar projetos, ideias suas aí para fora, né? Falar sobre projetos seus. Adoro. Apesar de ainda estar Mercúrio retrógrado, é uma lua nova, né? Tá trazendo pra gente mais confiança. Então dá pra já, ó, criar algum tipo de movimento aí nessa sexta-feira também. E claro, né, gente, uma noite sagitariana é uma noite agitadíssima. A noite de sexta tá trazendo pra gente muito movimento, muita animação, encontro com amigos, pessoas, viagens, um ótimo dia pra viajar, inclusive. Então, super aproveite isso também. Indo um pouquinho adiante, sábado, dia 1º de outubro, começaremos o mês de outubro no sábado, dia de Saturno, um mês de autorresponsabilidade, hein? Já recebemos a dica aqui logo no primeiro dia do mês. Uma lua em Sagitário no céu, caminhando dos graus 14 a 27. Dá uma olhadinha no seu mapa por onde essa lua vai passar. Teremos Vênus em Libra, que está em oposição a Júpiter, que está em Áries, então Vênus oposto a Júpiter. A gente cuida um pouquinho com excesso aqui no campo das relações, pagamentos, gastos, tá? Então, tem um equilíbrio aí nos gastos, ainda mais uma lua em Sagitário. Eu vou viajar, comprar uma passagem hoje, passagem tá 5 vezes mais cara, então cuidar um pouquinho com isso, tá bom? A gente tem nesse sábado, ali às 9 horas da manhã, um sextil com Saturno em Aquário, então coloca metas no papel, planeja. Ótimo, né? Começa o mês, um sextil com Saturno, uma lua em Sagitário, coloca de fato seus objetivos do mês, suas metas até o final do ano, já estrutura algo aí de longo prazo, muito legal para isso. Ali por volta de 11h30 da manhã que a gente vai ter que respirar um pouquinho mais fundo. Na verdade, a tarde inteira a gente vai ter que respirar um pouquinho mais fundo, porque 11h30 a Lua se opõe a Marte, né? Então a gente recebe um pouco aí dessa tensão, dessa irritação de certa forma. É fogo, Lua em Sagitário, Marte fala em fogo, tem Gêmeos, a mente fica muito acelerada, então a gente vai ter que ter um pouquinho de cautela na forma de falar algumas coisas, na forma de posicionar as nossas ideias, cuidar, né, pra gente não ficar muito ideológico, né, querendo colocar os nossos valores. Ainda mais, gente, temos que colocar aqui, contextualizar, véspera de eleição. Oposição a Marte, cuidar com brigas, não entre em brigas não entre em brigas ideológicas, você tem os seus valores, a pessoa tem o dela, não entra nessa confusão, você tá consciente disso, tá certo? 5 da tarde no sábado, a gente tem uma quadratura com Netuno, olha como pode gerar um pouco ali de confusão, a gente não ter certeza sobre uma informação, cuidar com fake news, né, cuidar com informações falsas, tá? Então, prestar um pouquinho de atenção nisso. E 6h30 da tarde, uma quadratura com ninguém mais, ninguém menos do que Mercúrio, planeta da comunicação. Então, eu sinto aí que a tarde desse sábado tende a trazer uma certa confusãozinha na comunicação, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. A gente vai ter que cuidar um pouquinho com a maneira de colocar o que a gente está pensando, tá certo? Evita conversas que vão para um lado mais assim, ó, extremo, tá? Sagitário às vezes tem um pouco disso. E aí a gente tem a Lua fora de curso a partir de 18h46. Talvez justamente chamando a gente para um sábado mais relax, né? A sexta foi movimentada, saiu à noite, encontrou amigos. O sábado, desacelera, vai com calma, né? Respira fundo, evita a confusão. Pode ser mais nessa linha que o sábado está nos convidando a trabalhar. E aí a gente fecha com voz ainda o domingo, dia 2 de outubro, com a Lua ficando fora de curso até às 4h37 da manhã e às 4h38 a Lua já ingressa em Capricórnio, onde ela caminha dos graus 0 até o grau 11. Dia de eleição com Lua em Capricórnio, nada mais, né, universal do que isso. O propósito do universo foi justamente colocar uma energia de autorresponsabilidade para o dia da eleição, né, muito forte nesse sentido.
6 horas da manhã, Mercúrio fica direto. Gente, não vai ter confusão, vai dar tudo certo, não vai ter problema. Mercúrio ficou direto bem na hora ali, eu acho que é 6, 7 horas da manhã que começa, né, a eleição no Brasil. Mercúrio ficou direto, vai dar tudo certo, as urnas vão funcionar direitinho. Ai, gente, que alívio, né? Lua em Capricórnio, Mercúrio direto. Mas a gente tem que ter sempre atenção, porque tem quadraturas acontecendo no dia. 9h30 da manhã, quadratura com Júpiter, olha aí aquela confusão ideológica, né? Cuidar para não entrar nessa cobrança. Cada um tem o seu ponto de vista, respira fundo. Eu vou falar muito respira fundo para esse sábado e domingo, viu? Na sequência, por volta de 11 horas, quadratura com Vênus. Aí a gente cuida um pouquinho nas nossas relações mais próximas mesmo, tá? Um almoço de família aí pode ser um pouco mais complexo nesse domingo, né? Então, a gente vai ter que encontrar aquele ponto de equilíbrio para as relações. E aí a gente fecha o domingo com uma lua crescente no grau 9 de Capricórnio. Dá uma olhadinha no seu mapa, onde está esse grau, em que área da sua vida vai ter esse movimento, que é um movimento de muita autorresponsabilidade, viu? Numa alunação libriana, né? Esse convite dessa lua crescente falando pra gente, olha para onde você está precisando colocar os seus limites, falar mais nãos. Então essa é uma área da sua vida que os ajustes vão ser muito nesse sentido. Você se tornar responsável pelas escolhas, pelas decisões dessa área. Tá? Então, domingo fecha numa energia crescente, uma energia de movimento, uma energia de ação, uma energia de ajustes. Tá certo, gente? Conseguimos! Nem acredito que minha voz aguentou. Estamos aqui, uma semana repleta de movimentações importantes, uma semana de Mercúrio direto, de lua crescente, lua nova, né? Na verdade, finalizando com uma lua crescente. Olhe no seu mapa todas as movimentações e qualquer dúvida que você ficar, manda pra mim que a gente vai conversar, tá bom? Super beijo pra vocês e até a próxima semana com vós, se Deus quiser. Beijo!